Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de Física Geral 1. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre componente de um vetor, ou da decomposição vetorial. Tá certo? Vamos começar com uma reflexão, pensamento do momento, do grande Albert Einstein. O Einstein ele dizia que a imaginação é mais importante que conhecimento. Então, uma frase dele, haja visto que Einstein foi um cara que com 4 anos de idade ele já imaginava o que seria viajar num raio de luz. Lá em 1905, ele com 26 anos, ele elaborou a teoria especial da relatividade. Então, no caso do Einstein, eu acho que no nosso caso também é importante, a gente sempre está imaginando, embora o conhecimento, a gente não pode minorar o conhecimento é a ferramenta que a gente aplica para alcançar a nossa imaginação. Então o Einstein, por exemplo, que imaginou com 4 anos viajar num raio de luz, foi necessário ele conhecer matemática, conhecer os fenômenos físicos para elaborar sua teoria, tá certo? Mas é importante, a gente ter essa questão da imaginação, é importante imaginar. Imaginar como o John Lennon, Imagine all the people living your life, their life in peace, Yes, You may say I'm dreamer, but I'm not only one, Como diria o grande John Lennon. Então, sempre bom a gente imaginar. Vamos imaginar como o John Lennon, Que o mundo pode ser um lugar melhor, inclusive. Muito bem. Vamos para frente. Componentes de um vetor, pessoal. Então nós já vimos o que é uma grandeza vetorial, definimos a grandeza escalar, mas a grandeza vetorial é o tema principal desse tópico que a gente está estudando aqui em Física Geral 1. Tá? Então um vetor A qualquer, ele pode ser decomposto, tá, em duas componentes, se a gente for pegar aqui um plano cartesiano. Tá? Então eu posso representar esse vetor A, vejam bem aqui, em termos da sua componente, olha só, x e na sua componente y. Tá? Esses vetores aqui, i e j, são chamados de vetores unitários. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dele nas próximas aulas, bastante sobre eles nas próximas aulas. Mas o vetor unitário i, ele aponta o quê? No eixo x, e o vetor unitário j, ele está no eixo y. Tá bom? Muito bem. Então, olha só, AX e AY são chamadas de quê? De componentes escalares de um vetor A. E o I e o J, como a gente falou, são os vetores unitários chamados de versores, que apontam nas direções x e y, respectivamente. Tá? Então, o vetor I e o vetor J são os versores. Tá? A gente pode representar esses vetores também aqui da seguinte forma, em negrito. Tá? Mas vamos ver aqui a seguinte questão relacionada com o vetor A. Então, imagina aqui que eu tenho aqui um eixo cartesiano, eixo x, y. Tá? No eixo x, eu tenho, então, a representação com o versor I, o eixo y com o versor j. E aqui está o vetor A. Olha só, esse vetor A, que ele pode ser decomposto numa componente vertical, que seria o AYJ, tá? O J indicando que ele está na direção do eixo Y, tá? E o AXI, tá vendo? Que seria, então, aqui a outra componente. Então, o que é a componente AXI e a componente AYJ? É como se fosse, gente, a sombra desse vetor aqui, ó, no eixo. Imagina que bate uma luz, ó. Daqui, uma luz. Vamos imaginar uma luz aqui, uma luzinha aqui, ó. A luz brilhando. Essa luz batendo aqui, ela vai projetar uma sombra desse vetor A no eixo X. A sombra do vetor A no eixo X é a XI, ou a componente X do vetor A. Agora, se eu pegar essa mesma lâmpadazinha e colocar ela aqui, olha só, a sombra do vetor A no eixo Y, olha lá, projetando, ela vai ser quem? A componente AY. Estão vendo? Então as componentes do vetor são as sombras de um vetor nos eixos x e y, tá? Certinho? Tá bom, pessoal? Aqui uma explicação, nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Vamos lá. As componentes AX e AY são chamadas de componentes cartesianas do vetor A, porque está num eixo, num plano XY. A gente pode ainda definir um outro conjunto de coordenadas,
para descrever um vetor num plano, né? São as chamadas coordenadas polares, né? Dadas pelo módulo do vetor A. Então vamos ver aqui as coordenadas polares, né? Então olha só, se eu pegar aqui ó, a definição, e essa definição nós vamos entender um pouquinho mais para frente, né? Mas o módulo do vetor A, ele é dado por quem? Né? Ele é dado por raiz quadrada de ax quadrado mais ay ao quadrado. Isso por quê? Isso por causa do Teorema de Pitágoras. Vou desenhar aqui rapidinho e depois nós vamos voltar nisso. Se eu pegar aqui ó, o ax, tá certo? E se eu pegar aqui o ay e aplicar aqui a regra do início e fim neles, o que eu vou ter? Eu vou ter ó, que o ax, o ay e o vetor A, eles vão formar o quê? Um triângulo retângulo. Tá certo? Só para explicar esse conceito do módulo aqui, tá? De forma que eu tenho o A como sendo a hipotenusa, o AX um cateto adjacente ao vetor θ e o AY um cateto oposto ao vetor θ. Então, do Teorema de Pitágoras eu tenho o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Daí o módulo do vetor A ser dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Certo? Né? Aqui eu estou representando mais uma vez a mesma figura da outra diapositiva. Tá bom, pessoal? Beleza? Muito bem. Tá? O ângulo polar, que seria esse ângulo aqui, ó, que o vetor A faz com o eixo x, ele é dado por quem? Ele é o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? A tangente, o que é? Seno sobre o cosseno, cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? E na verdade, né, seno sobre o cosseno, né, e aí, né, desenvolvendo a equação do seno e cosseno, a gente chega aqui. Então, o ângulo polar, né, que seria o ângulo que o vetor A faz com o eixo x, ele é dado pelo arco tangente, ou seja, a tangente elevada a menos 1, né, de AY sobre AX. Certo? Né? E aqui vão caber essas relações que eu vou explicar, né, agora também nas próximas diapositivas para a gente poder entender. Né? De forma que a componente x do vetor, né, ela é o vetor A vezes o cosseno de θ e a componente y, AY, é o vetor A vezes o seno de θ. Muito bem, vamos lá. Então vamos pegar aqui para a gente poder explicar essa questão das componentes, tá? Então, da análise aí polar, né, considerando o ângulo, né, que o nosso vetor faz com o eixo x. Então essa representação, eu posso o quê? Reorganizar o vetor AX e o vetor AY de forma que eu tenha o quê? Né? Aqui, ó, o vetor, como a gente desenhou lá na frente, ó, AX, AY e A formam um triângulo retângulo. Tá vendo? Ó, olha lá. Certo? Né? E desse triângulo retângulo eu vou ter as relações trigonométricas. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, AY sobre A, e o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, AX sobre A. Certo? Né? Então daí que vem a definição. A componente x, tá? Em relação a esse ângulo, tá, gente? Né? Se o ângulo tivesse no outro lugar, já seria, né, o x e o y teriam valores diferentes. Mas para essa configuração aqui dos vetores AX, AY e A, eu tenho que AX é A vezes o cosseno de θ e o AY é igual a A vezes o seno de θ. Essa análise vai ser muito importante quando a gente for fazer exercício de lançamento oblíquo, tá? No próximo tópico da nossa disciplina de Física Geral 1. Tá? Então é importante. Ah, eu tenho uma dificuldade com trigonometria. Faça uma revisão, pessoal. Faça uma revisão de trigonometria. As relações fundamentais do triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Tá? Entenda o que é isso. Né? Trigonometria é uma das partes mais bonitas, né, da matemática, na minha opinião. Infelizmente, eu vejo que a trigonometria ela é muito trucidada, né, porque fica-se sempre naquela decoreba. Né? Eu tenho um ângulo de 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela coisa para decorar o valor do seno de 30, o cosseno de 30, o seno de 45, o cosseno de 45, o seno de 60, o cosseno de 60. Isso é ruim, porque você tira toda a história bonita que tem por trás da trigonometria, lá com Pitágoras e essa coisa toda. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, tá? Muito bem. O vetor A, vamos considerar então que eu tenho aqui a soma de vetores considerando as componentes cartesianas desse vetor. Vamos pegar um vetor A. O vetor A, então, ele é definido por AX mais AY, e o vetor B
é igual a bx mais by. Veja os versores aqui, os nossos vetores unitários, i e j. Tá? Se um vetor c é dado por a mais b, então eu tenho o quê? Que o vetor c ele vai ser ax mais ay mais b, bx mais by. Tá bom? Aí olha só, se eu associar aqui os vetores unitários i e os vetores unitários j, eu vou ter o quê? Que o vetor c vai ser ax mais bx, unitário i, mais ay mais by, unitário j. Tá bom? De forma que ax mais bx vai me dar o vetor cx e ay mais by vai me dar o vetor cy. Tá? Beleza? Então, ó, cx é ax mais bx, cy é ay mais by. Tá? E aqui a representação desses caras. Olha lá, ó, né? Ó, ax mais bx, certo? No eixo x, ay mais by no eixo y. Somando esses dois caras, ó, aqui aplicando a regra ó, do paralelogramo, o que eu vou ter, ó? Eu vou ter, na verdade, o quê, ó, ax mais bx, que é cx, ay mais by, que é cy, vai me dar o vetor c resultante. Tá bom? Vamos explicar esse diagrama aqui de uma forma mais detalhada agora a seguir. Então tem aqui, ó, o eixo x, no eixo x eu tenho os unitários, né, e j, tá? Aqui eu tenho o vetor ax. E aqui eu tenho o vetor ay. Ou seja, quem são esses caras? Esses caras são as componentes retangulares, ou as componentes cartesianas do vetor A. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o bx, que é a componente x do vetor B. E aqui eu tenho o by, que é a componente y do vetor B. Então aqui está o vetor B. Olha lá, tá vendo? Ó, a componente de B ó, na direção horizontal é bx e a componente B é by. Olha que eu estou somando, ó, A mais B, com a regra do quê? Do início e fim. Então quem vai ser o vetor C? O vetor C, quem que é? Olha lá, ó. Ele vai ser quem? Ele vai sair, ó. Se eu pegar aqui, ó, e traçar, ó, aqui pela regra, ó, do paralelogramo, ó. Se eu pegar aqui, ó, e traçar uma reta paralela ao CX, quem que é o CX? Que é igual a AX mais BX. Tá vendo? Ó, tracei a reta paralela lá. E aqui eu estou traçando uma reta paralela a quem? Ó, ao CY. Que é quem que é o CY? AY mais BY. O que eu vou ter? Eu vou ter o vetor C como resultante. Tá? Esse meu paralelo aqui ficou meio ruimzinho aqui, eu estava desenhando aqui com o mouse. Estão vendo, pessoal? Então a gente tem, na verdade, o que? Né? O vetor C mostrado. O vetor C, ele é o vetor C igual a A mais B, ele, na verdade, ele é igual à soma das componentes cartesianas de A e de B. Tá bom? Beleza? Então vamos aqui para um exercíciozinho em que a gente vai aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver agora. Olha só, ordene os vetores abaixo de forma crescente, menor para o maior, de acordo com o seu módulo, tá? Então tem aqui, ó, letra A, 3i mais 4j, né? Então o que é? Eu tenho um vetor de módulo 3, né? No eixo x, né? Apontando no sentido positivo do eixo x, no vetor de módulo 4 no j. Tem um outro vetor 4i mais 4j, um outro vetor 8i mais 1j, um outro vetor 6j, né? Isso quer dizer o quê? Que na direção do eixo x o valor dele é 0 e tem um vetor 7i, ou seja, na direção do eixo y o valor desse cara é 0. Muito bem, vamos fazer então aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, o vetor 4j, o vetor 3i, ó, somando, tá? Né, já são aqui componentes aqui retangulares, né, cartesianas, e aí a soma dos dois, olha só, os dois, o início dos dois está juntinho, projeção do vetor 3i, projeção do vetor 4i, somado, olha lá, eu tenho esse cara aqui, ó, esse é a resultante de 3i mais 4j, somados vetorialmente, essa é a soma geométrica. Vamos para a soma
agora, né? Vamos fazer a soma mesmo, né? Algébrica e o valor desse vetor, né, em termos de módulo. Então tenho que a resultante aqui, ó, essa resultante aqui é a representação o quê? Do vetor 3i mais o 4j, tá? Muito bem, vamos lá. Então olha só, aí a gente já sabe, né, a gente já explicou, né, que a resultante ela é igual à soma dos quadrados das componentes cartesianas, então vai ser r ao quadrado é igual a 3i ao quadrado mais 4j ao quadrado, tá bom? Então r ao quadrado é igual a 9i ao quadrado mais 16j ao quadrado. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que i elevado ao quadrado, o unitário i elevado ao quadrado, ou o versor i ao quadrado é igual a 1. E o versor j elevado ao quadrado também é igual a 1. Então eu tenho o quê? Que a resultante ao quadrado, o módulo da resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16, a resultante ao quadrado é igual a 25, a resultante ao quadrado vai ser igual a raiz de 25. Então aqui, ó, o módulo do vetor resultante, tá? De 3i mais 4j é igual a 5, certo? Com essa direção e esse sentido representado por R. Então achei aqui 5. O que eu quero é saber para quais daquelas 5 alternativas eu vou ter o maior módulo, né? Vamos ver então esse cara aqui, ó, olha lá. Agora eu estou somando 4i mais 4j, tá? Olha lá então. Então faço a projeção dos dois, tá vendo? Aqui é o resultante. Fazendo os cálculos, né? A representação aqui é a representação vetorial. Em termos de escalar, né, eu tenho que a resultante ao quadrado é igual à soma das componentes cartesianas desse vetor. Então 4i ao quadrado mais 4j ao quadrado, que vai dar 16i ao quadrado mais 16j ao quadrado. Né? A resultante ao quadrado, né, o módulo dela ao quadrado é igual a 16 mais 16, que vai dar 32. Raiz quadrada de 32 vai dar 5,66. Opa! Né, a letra B ela já apresenta um módulo maior do que a letra A. Vamos adiante. Olha só. Somar aqui, ó, 8i com 4j. Olha lá. Mais uma vez. Como é que vai ficar isso aqui então? Olha lá. Fiz a projeção do 8i, do 4j. A resultante é essa. Vamos calcular então o módulo dessa resultante? Escrito em termos vetoriais, né? A resultante é igual a 8i mais 1j. Né? Em termos de módulo, seria 8i ao quadrado mais 1j ao quadrado. Né? Aí o 8i ao quadrado é 64i ao quadrado mais 1j ao quadrado, 64 mais 1. O módulo da resultante ao quadrado é igual a 65, a raiz de 65 vai dar 8,1. Opa, o C então está ganhando, está na frente, é o maior módulo até agora, 8,1. O outro deu 5,66, o outro deu 5. Vamos para esse aqui, ó, CJ. Opa, ele só tem isso aqui. Como é que ele é representado vetorialmente? Olha lá, a componente dele no eixo X é 0. Então seria isso. Né? Aqui só para cumprir, né, por praxe, né? Então a resultante ao quadrado é 0i ao quadrado mais 6j ao quadrado, vai dar 36j ao quadrado. Né? O módulo da resultante ao quadrado é igual a 36, a raiz de 36 vai dar 6. Opa, a letra D não é o maior, por enquanto está dando a letra C. Vamos ver o 7 na direção I. Opa, olha lá, como é que ele é representado vetorialmente? Olha lá, a componente dele no eixo Y é nula. Tá vendo? Então, representando aqui, achando o módulo da resultante, né, eu tenho 7i ao quadrado mais 0j ao quadrado, isso vai dar 49i ao quadrado, então a resultante ao quadrado é 49i ao quadrado, tá? O que vai dar 49, a raiz quadrada de 49 dá 7, certo? Então, olha só, né, ele pede para a gente ordenar de forma crescente, né, do menor para o maior. Tá vendo? Então o que a gente obteve aqui? Olha lá, ó, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente poder cumprir o que o problema quer. Então, ó, o menor foi o quem? Foi a letra A. Ó, o menor foi a letra A. Ó, o menor a letra A. Depois, a letra B, com 5,66. Depois, a letra D. Então, A, B, D, E e C. Então vai ser A, B, D, E e C.
né, do menor para o maior, né, os módulos, né, dessas 5 alternativas, A, B, D, E e C. Né? Esse cara valendo 5, esse 5,66, esse 6, esse cara 7 e esse aqui 8,1. Tá bom? Beleza, pessoal? Essas aqui são as referências da nossa aula de hoje. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.